Bem-vindos a mais uma aula. O último item, item 6 do capítulo um, uma aula que vai ser um pouquinho. O item 6 ele tem três subitens, mas os três subitens nesse caso são pequenos. Serão mais três aulas depois dessa para a gente terminar o capítulo um. No entanto, nós vamos tratar agora do alter ego, que é esse alter ego, não é verdade? Ah, vamos prestar atenção, sem mais delongas, no texto do Mises. O alter ego. Se estivermos preparados para utilizar o termo causalidade no seu lato senso, lato, largo, no seu senso amplo, a teleologia pode ser denominada uma espécie de investigação das causas. Causas finais são, antes de tudo, causas. A causa de um evento é entendida como uma ação ou quase ação que procura atingir algum fim. Então, causas finais são, antes de tudo, causas. A causa de um evento é entendida como uma ação ou quase ação que procura atingir algum fim. Tanto o homem primitivo como a criança, numa ingênua atitude antropomórfica, considera bastante plausível que toda mudança ou evento seja o resultado da ação de um ser agindo da mesma maneira que eles. Então é assim que aprendemos, por exemplos. Então, todo homem primitivo, assim como as crianças, numa ingênua atitude antropomórfica, considera bastante plausível que toda mudança ou evento seja o resultado da ação de um ser agindo da mesma maneira que eles. Quando alguém levanta uma latinha de refrigerante, você também consegue se abstrair, perdão, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma ação e chegando ao mesmo resultado. Acreditam que animais e plantas, montanhas, rios e fontes, e até mesmo pedras e corpos celestes são, como eles, seres que agem, sentem e têm propósitos. Então, o homem primitivo, as crianças pensam, ai, tadinha da caneta, caiu no chão e quebrou, né? Somente no estágio mais avançado, no desenvolvimento cultural, é que o homem renuncia a essas ideias animistas, de animação de coisas inanimadas, animistas, e as substitui por uma visão mecanicista do mundo. O mecanismo se revela um princípio de conduta tão satisfatório que as pessoas acabam por acreditá-lo capaz de resolver todos os problemas do pensamento e da pesquisa científica. Este é o problema que muitos positivistas, que são mecanicistas, querem fazer com que a economia, a parte dessa que é uma ciência social, se encaixe dentro de uma ciência natural. E esse é o problema. Mas que advém justamente desse mundo mecanicista que a gente renuncia aqueles pensamentos animistas e vê que os mecanismos funcionam e fala, então tudo vai funcionar via um mecanismo. Então, o mecanicismo é isso. O materialismo e o panfisicalismo, voltando ao texto, página 49, está aqui grifado só em azul, o materialismo e o panfisicalismo proclamam o mecanicismo como a essência de todo conhecimento e os métodos experimentais e matemáticos das ciências naturais como a única forma científica de pensamento. Todas as mudanças devem ser compreendidas como movimentos sujeitos às leis da mecânica. Parece bobagem, mas a maioria das teorias modernas econômicas partem disso. Só se esquecem que estão fazendo contas abstraindo no mundo irreal de uma economia uniformemente circular, que vocês vão entender o que é isso lá para frente. Os defensores do mecanicismo não se preocupam com os problemas ainda não resolvidos da base lógica e epistemológica dos princípios da causalidade e da indução amplificante. Para eles,
esses princípios são corretos porque funcionam. O fato de que experiências em laboratório conseguem obter os resultados previstos pelas teorias e de que nas fábricas as máquinas funcionam da maneira prevista pela tecnologia prova, assim dizem eles, a confiabilidade dos métodos e conclusões da ciência natural moderna. Sendo certa que a ciência não nos pode dar a verdade, e quem sabe realmente o que é a verdade, mas não se pode negar que ela consegue conduzir-nos ao sucesso. Então, essa é a fala, como eu sempre digo, todo mundo entenda novamente aqui, né? É Mises fazendo afirmações das antíteses que ele vai querer combater. Então, ele está dizendo o seguinte: o fato, os mecanicistas dizem, ó, opa, o fato de que experiências em laboratório conseguem obter os resultados previstos pelas teorias, na engenharia a gente faz isso, como positivista, e que nas fábricas as máquinas funcionam da maneira prevista pela tecnologia. Então, tudo isso prova, assim dizem eles, a confiabilidade dos métodos e conclusões da ciência natural moderna. Sendo certa, então, eles mesmos, agora sim, os positivos, sendo certa que a ciência não nos pode dar a verdade, que é o que nós estamos falando desde o começo para todo cientista, é isso, a ciência não nos pode dar a verdade. E quem sabe realmente o que é a verdade? Não se pode negar que ela consegue conduzir-nos ao sucesso. Assim pensam os mecanicistas. Agora, Mises vai fazer, no próximo parágrafo, que ele vai fazer o combate a essa antítese que ele quer combater, que ele colocou de forma afirmativa. Mas justamente quando aceitamos este ponto de vista pragmático, é que o vazio do dogma panfisicalista se toma manifesto, ou seja, se torna manifesto. Mas é possível escrever se toma manifesto. A ciência, como já foi assinalado acima, não conseguiu resolver os problemas da relação mente-corpo, dualismo metodológico. Então, aqui já falamos sobre isso. Os panfisicalistas certamente não podem sustentar que os procedimentos que recomendam tenham, em algum momento, solucionado os problemas das relações interhumanas e das ciências sociais. Então, a gente já viu o porquê do dualismo e não do monismo metodológico, ali atrás, item 3, ou item 2, item 3. Então, óbvio que eles estão tentando fazer um somebody love intelectual. No entanto, é fora de dúvida que o princípio segundo o qual uma pessoa, lida com todo ser humano como se fosse um ser que pensa e age como ele mesmo, já evidencia sua utilidade tanto no dia a dia como na pesquisa científica. Não se pode negar que este princípio é correto. Então, não é fora de dúvida, assim como lá para os pansfisicalistas, para os mecanicistas, que qualquer pessoa que faça alguma coisa em algum outro laboratório vão chegar aos mesmos resultados, é isso que se baseia. A ciência positivista das ciências naturais está certo nas ciências naturais, engenharia, física, tá? Ok? Química. Então, existe o pensamento de que o meu ego fez essa pesquisa aqui, se alguém repetir em outro lugar, vai fazer a mesma coisa. Beleza? É isso que nós estamos dizendo aqui nesse, no entanto, é fora de dúvida que o princípio segundo o qual um ego lida com todo ser humano como se fosse um ser que pensa e age como ele mesmo, já evidencia sua utilidade, tanto no dia a dia como na pesquisa científica. Não se pode negar que este princípio é correto. É fora de dúvida que a prática de considerar os semelhantes como seres que pensam e agem como eu, o ego, tem dado certo. Por outro lado, parece ser impossível fazer uma verificação prática equivalente para um postulado que determine que os seres devam ser tratados da mesma maneira que os objetos das ciências naturais. Os problemas epistemológicos que são suscitados pela compreensão do comportamento de outras pessoas não são menos complicados do que os suscitados pela causalidade e pela indução amplificante.
pode-se admitir que fosse impossível apresentar evidência conclusiva para a proposição de que a minha lógica é a lógica de todas as outras pessoas e certamente a única lógica humana. Que as categorias da minha ação são as categorias da ação de todas as pessoas e certamente também as categorias de toda a ação humana. Não obstante, o pragmático deve lembrar-se de que essas proposições funcionam tanto na prática como na ciência. E o positivista, e os engenheiros na laboratório, não deve esquecer que, ao dirigir-se a seus semelhantes, pressupõe, tácita e implicitamente, a validade intersubjetiva da lógica e, portanto, a realidade da existência do pensamento e ação do alter ego e de seu caráter eminentemente humano. Nota de rodapé é leitura de complemento referência bibliográfica. Pensar e agir são características próprias do homem. São privilégios exclusivos de todos os seres humanos. Caracterizam o homem, independentemente de sua qualidade de membro da espécie zoológica, mesmo como um Homo sapiens. Não é propósito de apraxeologia ou da praxeologia investigar a relação entre pensar e agir. Não é propósito da praxeologia investigar a relação entre pensar e agir. Para a praxeologia, é suficiente estabelecer o fato de que há somente um modo de ação que é humano e que é compreensível para a mente humana. Se existem ou podem existir em algum lugar outros seres, super-humanos ou sub-humanos, que pensam e agem de maneira diferente, é algo que está fora do alcance da nossa mente humana. Devemos restringir nossos esforços ao estudo da ação humana. Ponto. Então, já aprendemos que não existe tal coisa como ação racional. A racionalidade humana refere-se às condições humanas. Então, devemos restringir nossos esforços ao estudo da ação humana. Esta ação humana, inextricavelmente ligada ao pensamento humano, está condicionada pela necessidade da lógica, e aqui é um ponto importantíssimo, quando estivermos estudando os problemas do polilogismo, tanto marxista como racista de Hitler. Esta ação humana, inextricavelmente ligada ao pensamento humano, está condicionada pela necessidade da lógica. É impossível para a mente humana conceber relações lógicas diferentes da sua estruturação lógica. É impossível para nós. É importante à mente humana conceber um modo de ação cujas categorias sejam diferentes das categorias que determinam suas próprias ações. É impossível para a mente humana, para nós humanos, conceber um modo de ação cujas categorias sejam diferentes das categorias que determinam as nossas próprias ações. Nossa lógica não consegue abstrair algo que não seja lógico. Esse é o ponto. É por isso que nós podemos usar o alter ego. Vamos entender. O homem só dispõe de dois princípios para a apreensão mental da realidade: a teleologia e a causalidade. O que não puder ser colocado em qualquer destas duas categorias é inacessível para a mente humana. Um evento que não possa ser interpretado por um desses dois princípios é para o homem inconcebível e misterioso. Uma mudança pode ser concebida como consequência de uma causalidade mecanicista ou de um comportamento propositado. Para a mente humana, não há outra hipótese disponível. Na realidade, item 10 é uma nota de rodapé que também é uma referência bibliográfica. Referência bibliográfica de Carol Englis. Né? Na realidade, como já foi mencionado, a teleologia pode ser considerada uma espécie de causalidade.
mas assinalar este fato não anula as diferenças essenciais entre essas duas categorias. A visão panmecanicista do mundo está comprometida com um monismo metodológico. Então, a visão panmecanicista do mundo está comprometida com um monismo metodológico, que a gente já viu que não funciona. E ela admite apenas, voltando ao texto, a causalidade mecanicista, porque ele atribuiu todo o valor cognitivo, todo o valor de conhecimento, ou pelo menos um valor de conhecimento maior do que a teleologia. Isto é uma superstição metafísica. Isis já coloca a definição sobre isso. Ambos os princípios da cognição, causalidade e teleologia, são, por força das imitações da razão, das limitações da razão humana, imperfeitos e não implicam conhecimento definitivo. A causalidade nos leva a um regressus in infinitum. Só para que vocês entendam, eu tenho uma nota de rodapé. Processo que procura indefinidamente em cada situação a etapa precedente. Por que que eu estou pensando agora parar de dar a aula, pegar a coca? Então pensa, você vai voltando até eu nascer, antes, até lá no começo do universo, tem alguma coisa a ver com isso, tá certo? Então, a causalidade nos leva a um regresso infinito que a razão nunca consegue exaurir. A teleologia quer saber, tão logo se coloca a questão, qual é a fonte da energia primeira? Deu sede, ele pegou para tomar um refrigerante. Os dois métodos logo esbarram num dado irredutível, que não pode ser analisado ou interpretado. O raciocínio e a investigação científica nunca podem proporcionar uma completa tranquilidade de espírito, uma certeza apodítica ou uma cognição perfeita de todas as coisas. Quem pretende isso tem de recorrer à fé e tentar acalmar sua consciência, adotando um credo ou uma doutrina metafísica. Se não transcendermos o uso da razão e a experiência, temos de admitir que nossos semelhantes agem, certo? Não podemos negar este fato em favor de um preconceito ou de uma opinião arbitrária. A experiência do dia a dia não prova apenas que o único método adequado para estudar as condições do nosso meio ambiente não é o fornecido pela categoria da causalidade. Prova ainda, convincentemente, que os nossos semelhantes são seres agentes, como nós também o somos. O único processo viável para interpretação e análise da ação humana é o proporcionado pela compreensão e análise do nosso próprio comportamento propositado. O problema do estudo e análise da ação das outras pessoas não está de forma alguma ligado ao problema da existência de uma alma ou de uma alma imortal. Enquanto as objeções do empirismo, behaviorismo e positivismo forem dirigidas contra qualquer espécie da teoria da alma, não tem nenhum valor para a análise do nosso problema. A questão que temos de enfrentar é a de saber se é possível compreender intelectualmente a ação humana se nos recusarmos a compreendê-la como comportamento propositado que procura atingir determinados fins. Este é o nosso problema. O behaviorismo e o positivismo querem aplicar esse acraseado à realidade da ação humana os métodos empíricos das ciências naturais. Esse acraseado dá para ser trocado por para a. O behaviorismo e o positivismo querem aplicar para a realidade da ação humana os métodos empíricos das ciências naturais.
interpretam a ação como uma resposta aos estímulos, mas esses estímulos, em si mesmos, não são passíveis de descrição pelos métodos das ciências naturais. Qualquer tentativa de descrevê-los tem de se referir ao significado que o agente homem lhes dá, a subjetividade. Podemos chamar de estímulo a oferta de uma mercadoria à venda. Mas o que é essencial nesta oferta e a distingue de outras ofertas não pode ser explicado sem que se considere o significado que os agentes atribuem a essa situação. Olha que coisa interessante. Não há artifício dialético, conversinha, que possa negar o fato de que o homem é movido pelo desejo de atingir determinados fins. É este comportamento propositado, ação, que é o objetivo da nossa ciência. Não podemos abordá-lo sem negligenciarmos o significado que o agente homem associa a uma situação, ou seja, a uma dada conjuntura. Então, não podemos abordá-lo, não podemos abordar este problema se negligenciarmos o significado que o agente homem associa a uma situação, ou seja, a uma dada conjuntura, e ao seu próprio comportamento diante da mesma. Não é apropriado ao físico buscar causas finais, porque não há indicação de que os eventos que são o objeto do estudo da física possam ser interpretados como resultado da ação de um ser que quer atingir fins à maneira humana. Tampouco é apropriado ao praxeologista desconsiderar a existência da vontade e da intenção dos seres agentes. São fatos inquestionáveis. Quem desconsiderá-los não estará mais estudando a ação. Algumas vezes, mas não sempre, os eventos em questão podem ser investigados tanto pelo ângulo da praxeologia como pelo ângulo das ciências naturais. Mas quem lida com a descarga de uma arma de fogo sob o ângulo da física ou da química não é um praxeologista. Negligencia o próprio problema que a ciência do comportamento propositado do homem procura esclarecer. E assim, encerramos não o item 6, mas essa parte principal do item 6, para irmos para os subitens nas próximas aulas, onde trataremos do assunto sobre a utilidade dos instintos. Então, vamos tratar a utilidade dos instintos, o objetivo absoluto, ou seja, vamos discutir as causas últimas finais, e também vamos falar sobre o homem vegetativo. E assim, nos vemos na próxima aula. Espero todos vocês lá.